Tudo bem com vocês? Hoje nós queremos falar sobre algo que a humanidade precisa saber, que é um assunto que está muito em alta, né? A imunidade do ser humano. E nós tivemos de 1960, 1970 para cá, um aumento demasiado no consumo, na ingestão de remédios controlados, automedicação. E as pessoas começaram a se automedicar e utilizar muitos antibióticos. E o que acontece, né, com o nosso corpo, com as nossas defesas, com todas as células de defesas? Nós temos falado de imunidade. Então, muitas pessoas nos procuram e preocupadas mesmo, no sentido de, falei com tal pessoa e eu estou tomando isso, o omeprazol, estou tomando alguma química. O que nós orientamos é o seguinte: todo o nosso aparelho intestinal, todo o nosso intestino, ele é revestido de colágeno, todo o nosso intestino, né? Todo o nosso aparelho intestinal, todo o nosso corpo é feito de proteínas, né? Todo o nosso organismo é feito de proteínas, é uma cadeia de proteínas, aminoácidos. Mas imagine que então esse corpo, ele é uma construção e todos os dias nós construímos isso, porque você está se alimentando, esses nutrientes, esses minerais estão formando esses blocos de aminoácidos, que são as proteínas, que são as células. Por exemplo, o nosso aparelho intestinal, e ele é todo revestido pelo colágeno. E essa produção de colágeno, como é que funciona? Por que hoje tantas pessoas têm problemas de gastro, doenças, né, de acidez, gastrite, úlceras? Às vezes pode ocorrer por um acidente, a pessoa tomou algo errado, tomou um composto químico. Por exemplo, eu já conheci pessoas que tomaram quiboa, né, por engano, e corroeu toda aquela parede intestinal e comprometeu. Mas também acontece na repetição dos hábitos ruins, comidas erradas, falta de comidas, por exemplo, hoje a sociedade ela é orientada para se alimentar de muito carboidrato. Então quase tudo que nós compramos no mercado é carboidrato e é sintético, é produzido. Nós compramos caixas, embalagens, tudo que é embalado já está sintetizado e tem muito pouco de vitamina ali. O maior teor desses alimentos vai ser carboidrato. Então a dieta da população passou a ser basicamente carboidrato e criou-se essa ideia de que a gordura faz mal. Então a população baixou o índice de consumo de carnes vermelhas. Enfim, então a população aumentou o consumo de carboidratos e diminuiu o consumo de gorduras. Criou-se essa ideia, né, que as gorduras fazem mal e tal. Na verdade, depois desse período, nós criamos realmente toda essa ideia, né, de que eu tenho que comer o que é seco, o que é integral, e isso para o nosso aparelho intestinal como um todo, para o nosso organismo, começou a mudar todo o biotipo do organismo. Hoje nós vemos muitas crianças, por exemplo, desenvolvendo problemas muito cedo, né, como autismo, diabetes tipo 2, coisas que a gente não ouvia falar. Então, para começar, uma boa dieta para a pessoa, para ela mudar a qualidade de vida dela, seria baseada em carnes vermelhas, saladas, frutas, o mais natural possível. O que se diz natural? O alimento está pronto, você não precisa industrializar ele, você não precisa processar ele. Alimento processado, que a gente conhece. Quanto mais você basear sua dieta nisso, em gorduras, em carnes, ovos, né, e também as frutas, os cereais também. Mas hoje a cadeia da pirâmide alimentar, ela inverteu. Nós comemos 70 ou mais de carboidratos, de grãos, e muito pouco de frutas, verduras e também das gorduras. E com isso, esse aparelho intestinal também sofreu, né? Porque as pessoas, além disso, têm a automedicação. E aí, o propósito da nossa conversa aqui é falar das plantas também, falar dessa planta
que você conhece, que é a babosa, que é o aloe vera. Quando a pessoa consome uma bebida pronta ou faz consumo da planta da forma adequada que existe, o que ela tem ali? A primeira coisa que ela vai ter, um dos primeiros benefícios, todos nós temos os capilares, né, as artérias capilares, que são mais conhecidas por artérias, mas são artérias capilares. E nós temos muito disso no organismo, que distribui todo o oxigênio, todos os glóbulos, as vitaminas, tudo transita por dentro de um capilar desse. E essas artérias, quando ela se interrompe, quando nós comemos muito... O que acontece com uma pessoa que tem fibromialgia, por exemplo, ou uma pessoa que tem artrose? Ela se alimentou mal durante muito tempo e essas artérias capilares começam a calcificar, e essa calcificação começa a provocar todos os problemas, muitos problemas que a gente conhece, né? No caso de artrite, fibromialgia, e isso tudo é falta de colágeno. A pessoa não consome colágeno. Na China, por exemplo, as pessoas têm o hábito de comer, na China, os países asiáticos, né? Mas na China, a carne mais disputada lá são o pé das aves, por exemplo. São carnes exóticas, né? Por conta do colágeno que existe. No Brasil, essa carne é desprezada. Não existe mercado para esse tipo de carne. E a bebida de aloe vera, ou o aloe vera, ele é riquíssimo em acemanã. A acemanã é a substância que, quando em contato com o fibroblasto, que é um órgão que nós temos, reprodutor de colágeno, nós perdemos a capacidade de produção de colágeno após uma certa idade. Mas quando a gente faz o consumo dessa bebida, um dos ativos que existe ali é o acemanã. Então esse acemanã ele vai entrar em contato com essa parede de fibroblastos e vai começar a produzir de 6 a 8 vezes mais colágeno no nosso organismo. E quais são os benefícios de ter mais colágeno na pele? Colágeno, você sabe, é tudo que firma a nossa pele, tudo que é rosa, interno também, como eu falei, todo o nosso intestino é revestido de colágeno, todo o nosso intestino, mas ele vai perdendo essa cobertura, ele vai perdendo essa qualidade, a nossa pele vai perdendo o colágeno, então nós precisamos repor o colágeno. Quando você tem colágeno no seu organismo, quando você tem colágeno na sua alimentação, você começa a ter a produção do colágeno e com isso você também tem um sinalizador, porque o colágeno é um sinalizador de doenças. O colágeno é o ativo que vai sinalizar onde existe uma célula doente e ele vai fazer sinalização aqui existe uma célula doente. Nesse processo de construção do nosso corpo, nós temos a célula, o núcleo e a membrana que envolve toda a célula. E essas membranas, elas são todas envolvidas por ácidos graxos, né, pelo líquido sinovial que cobre todas essas células. Mas vamos citar uma analogia aqui. Imagina que essas células do nosso corpo são peixes, né, dentro de um aquário. O nosso corpo então seria o aquário e essas células seriam o peixe. E nós começamos a alimentar esses peixes com baixa qualidade de alimentos, com água poluída, não colocamos ali o oxigênio para esse peixinho respirar. Então essas células elas vão ter a vida delas comprometida. Lembrando da construção celular, é como se nós estivéssemos construindo cada dia tijolinhos, né, tijolos de celulares. Então você imagina uma construção onde nós teríamos ali vários tijolos, mas em algum momento a gente começa a colocar, ao invés de colocar um tijolo, algo de qualidade, a gente começa a colocar isopor, começa a colocar plástico, começa a colocar algo sintético. Então esse é o nosso corpo. Aquela célula, ela vai começar a ter uma construção comprometida. Aquela pequena célula vai se comprometer e ela vai começar a ficar irritada, vai existir uma divisão errada muitas vezes dessa pequena célula, e quando acontece essa divisão errada é que existe aí um processo tumoral, um nascimento possivelmente de um tumor, porque existiu uma divisão errada de cromossomos, de célula.
Então, a principal coisa que nós devemos fazer é a alimentação correta, água, respiração e, se você puder, né, usar os ativos corretos para segurar, para fortalecer as células, fortalecer esse desenvolvimento celular da forma correta e diminuir a capacidade de vida de células doentes, células que vão provocar problemas em todo o teu organismo. Essa é a capacidade que o teu organismo vai ter se você ingerir uma bebida que tem o acemanã como um dos ativos. Além de muitos outros ativos, que são mais de 200 comprovadamente, né? Um outro ativo que eu posso citar aqui é o polissacarídeo. O polissacarídeo é uma proteína de cadeia longa e ele é o principal pela construção de todo o nosso organismo, de todas as proteínas do organismo. E 30% de toda a proteína é colágeno. Então, olha que interessante, o nosso corpo é feito de proteína e 30% de toda a proteína é colágeno. Então, 30% seria uma lógica, 30% de toda a proteína do nosso corpo precisa de colágeno, precisa dessa resistência de colágeno. Até mesmo uma cicatrização, você imagina interno o que isso pode provocar no seu intestino. Por isso que quando uma pessoa começa a utilizar, ela em 72 horas ela já começa a perceber diferenças, né, no processo de gastro dela. Ela começa a perceber algumas diferenças. Vamos falar de um tema muito importante que é as defesas do nosso organismo. Muitas pessoas nos procuram hoje porque já estão passando por um processo, às vezes, de rádio, de químio, e aí elas questionam o que eu devo fazer, ou ainda vou fazer cirurgia. E aí a nossa orientação é a seguinte: sim, você deve seguir toda a recomendação médica, tudo que o teu médico orientar você faz, mas você pode usar esse ativo, esse produto, para fortalecer, aumentar a tua imunidade, né? A tua proteção, a quantidade de hemácias, os leucócitos, os glóbulos, a tua proteção. Então, eu vi isso em muitas pessoas. Nós vimos esse resultado em muitas pessoas que utilizaram e as defesas aumentaram. E por que isso acontece? Porque uma vez que o organismo está debilitado, doente, e ele começa a receber muita química, logo todas as células vão sofrer com isso e vão muitas vezes vai morrer muita célula nesse processo boa, célula ruim, e todo mundo tem consciência disso. Mas você pode aumentar a sua imunidade quando você estiver com a imunidade alta. Mas isso serve então só para quem está doente? Não, pelo contrário. Se diz há muito tempo que nós devemos ter uma imunidade alta, até mesmo para ficar doente, né? Até para ficar doente tem que ter saúde. Então o que acontece? O que nós recomendamos é que você tenha um hábito de vida saudável, que você use esse produto, no caso que se você pode usar, você faça uso para ter a prevenção, que é a principal coisa. Você teve um laudo, se você está preocupado, você já começa para quê? Para não ter nenhum problema no futuro, para você ter essa qualidade de vida, para você ter essa garantia e inclusive você vai perceber na sua energia, no seu índice de energia, que vai ser diferente. Para você que tem hábitos ruins e você sabe que esses hábitos estão comprometendo todo um futuro na sua qualidade de vida, você também deve usar. Nós temos clientes, por exemplo, eu tenho clientes que são fumantes ativos e têm consciência do que o cigarro pode provocar, mas mesmo assim eles usam para prevenir e eles percebem, nesse caso, uma diferença na questão pulmonar, né? Na qualidade de vida, na energia, e no ar, na respiração. Porque se você está seguro com o teu corpo, com o teu organismo, você sabe que ele está produzindo as defesas, os macrófagos, todos os glóbulos que ele precisa, você fica seguro para fazer o que você quer. Eu também consumo coisas que eu não tenho a procedência, eu não sei a procedência, a minha filhinha também consome, a minha família consome, mas o que eu quero levar para eles é algo que eles possam ter uma tranquilidade. Eu tenho aqui esse produto, as enzimas,
que vai facilitar todo o processo metabólico das minhas células, e as minhas células vão ter mais saúde, mais qualidade, e eu vou ter mais qualidade de vida. Então é isso que nós queremos levar para as pessoas. Às vezes alguém me indica pessoas e eu vou conversar com essas pessoas, e essas pessoas estão atemorizadas porque se fala tanta coisa, e a primeira coisa que eu digo é: olha, fique tranquilo, o nosso objetivo é levar algo que você comece a usar e se sinta bem já na primeira semana. Você já vai se sentir melhor na primeira semana, você vai criar uma expectativa, você vai ver uma melhoria no seu quadro, você vai ter mais energia, a sua imunidade vai aumentar. Se você fizer um exame, você vai perceber isso. Então, nós queremos levar isso para as famílias, para as pessoas, algo bom, algo especial, algo que realmente traga essa imunidade, essa defesa que elas precisam, né? Que as células precisam. Você toma água hoje, por exemplo, você faz ingestão de água. Quando você olha para a água, o que você vê na água? Você vê ali os ativos da água, você vê os minerais, você consegue enxergar os minerais? Essa bebida que nós temos, ela tem ali 200 ativos, você não consegue enxergar esses ativos, mas eles estão ali e eles vão agir nas células do nosso organismo, todas as células, porque inicia no intestino e começa, as artérias capilares começam a levar todos esses ativos para os nossos órgãos, né, para o rins, para o pâncreas, para o pulmão, e começa esse processo de desintoxicação, no organismo de forma geral. Então nós queremos isso, que a pessoa comece a usar e ela tenha um ativo, ali começa a trabalhar a favor da defesa dela, da célula, da saúde que ela quer ter para a família dela e para a vida dela. Algumas pessoas nos perguntam sobre diabetes. Eu sou diabético, o que eu devo fazer? Então vou falar para você de alguns clientes nossos, algumas pessoas que usaram, estão tendo resultado, ou se você quer conhecer os benefícios, né, da planta em si. Quando a pessoa tem a diabetes, ela é dependente da insulina, então o que ela precisa fazer é regular o índice glicêmico. E o aloe vera, ele tem agentes hipoglicêmicos que abaixam, controlam. Então até mesmo a pessoa que começa a tomar, ela vai sentir um pico de energia, uma diferença de energia. Nós temos casos assim de a pessoa começar a usar e começar a ter que controlar esse índice glicêmico, porque existe nos ativos da planta, né, essa propriedade que substitui, que diminui a glicose do sangue, então a taxa de glicose vai baixar e ela vai ter esse controle. Além do que a regulação dos próprios órgãos, né, e ela vai começar a se sentir melhor, mais energia, ela vai começar a sentir a atuação desse produto. Quanto tempo leva? Isso pode depender, às vezes pode levar 3 dias, pode levar uma semana. Sempre no primeiro mês é um processo de desintoxicação, o corpo não está acostumado com aqueles ativos, então ele vai receber e vai passar por um processo de desintoxicação. E ele começa, e aí a pessoa tem que fazer o controle dela certinho, né? Uma outra coisa que eu gosto de passar também é quando alguém me procura e às vezes está num estágio bem preocupante, está numa fase difícil de um laudo que ela recebeu. Eu costumo dizer que é 50% fé e 50% biologia. Então, seria muito triste a pessoa depender só da biologia, é o que eu costumo falar, né? E porque o nosso corpo todo, ele depende desse estado de crença, você acreditando ou não. Como você se sente, é assim que o seu corpo vai responder. Se a pessoa recebe um laudo triste e incorpora aquilo, sente aquilo na hora, se no processo límbico dela, tudo que ela ouviu desde criança, e aí ela recebe o laudo, ela se entrega naquela hora, todas as células do corpo também vão se entregar. É muito curioso, mas o nosso corpo, ele tem uma biologia crente, tá? Ele acredita naquilo que nós ouvimos e acredita também naquilo que nós sentimos. Então a coisa mais importante que existe e que eu passo para as pessoas que estão num processo de recuperação, de rádio, de químio,
acredite na cura do seu corpo. Acredite nas suas células. Esses 65 trilhões de células querem viver, eles lutam para viver, é o milagre da vida, né? E se alguém disser algo contrário e você acreditar, aí você está por conta e risco. Mas, de fato, nós temos células que querem viver, todas as nossas células querem viver. Imagine o seguinte, que nós temos ali uma célula, é retirada uma célula de repente do fígado. E aí nós vamos conhecer os processos dessa célula. E quando você analisa, ela tem muitas funções. É muito bonito o processo dessa célula. Ela tem muitas funções. Quando você pega uma célula cancerígena, a célula cancerígena, ela não tem função nenhuma. Ela não tem ocupação nenhuma. Ela não tem eficácia nenhuma. A única coisa que essa célula faz é crescer. A única coisa que ela faz. Então, o que nós temos que fazer é impedir o crescimento dessa célula. Como já há muito tempo, né, foi comprovado, o que o corpo precisa de oxigênio, o que a célula precisa de oxigênio. Se essa célula receber oxigênio, o câncer, o tumor vai morrer. Então, o que acontece? Como a pessoa está com essas artérias capilares danificadas, ela não está recebendo oxigênio, os sinais externos são muito ruins, às vezes ela passou por uma depressão, por um processo difícil, por uma separação, né? Então as células estão já sentindo esses sinais, estão doentes. Por isso que vem tudo que nós falamos, vem o colágeno que vai fortalecer, vai sinalizar onde está essa célula. E aí uma pessoa me perguntou, até nessa semana, Anderson, eu ainda não fiz a cirurgia, eu devo usar? Eu disse, certamente você deve usar, porque quando você começar a usar um produto como esse, ele vai encapsular, vai segurar esse problema para que quando você faça a cirurgia, essa célula não se irrite, não se espalhe, né? Porque o que é, na verdade, ele é uma célula efervescente, ele começa a efervescer e começa a criar canais de tumores, e esses canais começam a receber, chamar a atenção do nosso organismo para alimentá-los, e essa célula cancerígena começa a crescer. Nós temos que matar essa célula de fome. Como? Como a gente pode matar essa célula de fome? Através dos nossos hábitos, da boa alimentação, através do exercício, através de uma comida de qualidade, tira a comida de micro-ondas, tira tudo que é preparado, tudo que conservante, todo tipo de bebida com conservante, tudo que é sintético, e começa a ter uma alimentação controlada, e também você começa a fazer uso de produtos naturais, de produtos que nós conhecemos as plantas e tem essa riqueza. Se você quiser acreditar nisso, você vai ter uma chance muito ampliada, porque às vezes eu falo para as pessoas, mas espera aí, quem foi que criou as plantas? Porque eu já tive pessoas que eu não acredito em nada disso, eu tive que contrapor, mas quem criou as plantas? Quem foi que criou as plantas? Quem você acredita que deixou a natureza para nós nos cuidarmos? Então, isso é fato. Quem criou as plantas deixou ali toda a riqueza, toda a sabedoria. E nós podemos pegar essa riqueza que existe ali na natureza e utilizar isso. Eu estou falando aqui no caso da aloe vera. É uma das únicas 7 plantas no mundo que é considerada um adaptógeno. É uma das plantas mais importantes de toda a indústria farmacêutica. 33% da indústria farmacêutica se baseia no que é a aloe vera, como ela funciona. Eles retiram esses ativos para fazer os compostos sintéticos. E se você tiver esses 200 antibióticos dentro de uma bebida pronta na sua casa, e você começar a usar, o que você acha que pode acontecer? O que você acha que pode acontecer com a sua família? Uma bebida onde você toma e você tem pronto ali 200 antibióticos naturais. Porque essa planta, ela está ali no terreno, está aonde ela cresceu, ela recebe, além de tudo, a energia solar. Essa energia do sol, 14 mil microns de energia solar. E quando você toma essa bebida, você passa a ter energeticamente todo esse poder, eu poderia dizer assim. Você passa a ter esse poder nas suas células,
Você vê isso? Não, você sente isso. Você não vê, mas você sente. Você não vê a eletricidade, mas o nosso corpo é eletricidade. É comprovado, uma membrana celular é eletricidade. Tudo que reveste uma célula é eletricidade. E se você não acreditar que aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, aquilo que você sente não tem importância, você vai estar comprometido no teu tratamento, no teu modo de vida. Então, o que nós recomendamos? Faça tudo o que for necessário, mude o seu processo mental, comece a pensar na sua cura, comece a criar visões de como vai ser a sua vida dali para frente, a sua vida curado, né? E acredite nisso, no processo de cura. Além do mais, acredite na biologia do seu corpo. O seu corpo foi criado para ter sucesso. As suas células foram criadas, as 65 trilhões de células, elas trabalham em harmonia. Acredite nisso. O nosso corpo, ele tem o poder de autocura, do milagre, ele tem esse poder. Não deixe ninguém contrariar isso. Não deixe ninguém colocar na sua mente que você tem um tempo de vida, ou que você não acredite nisso. Acredite na vida que Deus te deu e no que pode, na cura que pode acontecer com você, e faça a sua parte biologicamente. Mentalmente 50% e biologicamente os outros 50%. E aí nós temos uma grande chance de recuperação de qualquer quadro, de qualquer situação. Está na sua mente, né? E está no seu organismo, está no seu corpo, nas suas células.